PSD congratula-se com o êxito da emissão de dívida a 10 anos, hoje realizada, não apenas pelas condições alcançadas, a procura triplicou a oferta e a taxa de juro foi inferior à alcançada nas últimas emissões a 10 anos, em 2010 e 2011, mas também porque alarga ao mercado a confiança que Portugal já vinha merecendo por parte dos nossos parceiros e organizações internacionais. Esta emissão a 10 anos confirma o acerto da estratégia de consolidação orçamental e de reformas estruturais adotada nos últimos 2 anos e encoraja-nos a avançar para uma nova fase de responsabilidade orçamental e de crescimento sustentável num horizonte pós-troika. Ao contrário de muitos que, implícita ou explicitamente, defendem uma estratégia de incumprimento e, consequentemente, um segundo resgate, com mais austeridade e mais troika durante mais tempo, o Governo e o PSD têm desde sempre afirmado o objetivo de concluir o mais rapidamente possível um memorando de entendimento, recuperando o direito de fazermos escolhas inteiramente livres, e, por outro lado, de regressar ao financiamento através do mercado, reconquistando a nossa plena soberania financeira e orçamental. Importa sublinhar que é o regresso ao financiamento através do mercado que permitirá melhorar as condições de financiamento do sistema bancário português e, dessa forma, reduzir os custos de financiamento das empresas, potenciando oportunidades de investimento, de crescimento e de emprego. Nos últimos 2 anos, apesar de uma conjuntura europeia adversa, a determinação do Governo e dos portugueses permitiu a obtenção de resultados muito relevantes na redução, praticamente a metade, do nosso déficit público, na redução do nosso déficit externo de 10% para 2% e na concretização de um conjunto ambicioso de reformas estruturais há muito tempo reclamadas. Estes resultados, como esta operação bem-sucedida de colocação de dívida, não justificando sentimentos de euforia ou de triunfalismo, têm vindo a dar um sentido útil aos sacrifícios realizados pelos portugueses e abrem um horizonte de confiança e de esperança. Foram precisamente estes resultados e a respectiva credibilidade internacional alcançada por Portugal nos últimos 2 anos que permitiram recentemente prolongar por mais um ano o prazo previsto para a correção do déficit orçamental excessiva, de forma a que os portugueses não fossem tão penalizados pelo agravamento da situação económica na Europa. São novamente estes resultados e essa credibilidade que nos dão confiança para a conclusão da 7ª avaliação do memorando de entendimento prevista para a próxima semana e, consequentemente, para o pagamento de mais uma tranche trimestral e para a confirmação da decisão, em simultâneo para Portugal e para a Irlanda, do alongamento dos prazos de pagamento dos empréstimos contraídos por Portugal, facilitando assim o regresso ao financiamento através do mercado. Nesse sentido, o PSD considera muito meritório que o Governo, de forma a aproveitar a janela temporal da reunião do Eurogrupo e do Ecofin, tivesse remetido para a Troika o plano que não só integra as medidas necessárias para corrigir, pela via da redução da despesa e não pelo aumento dos impostos, os problemas orçamentais para 2013 resultantes da decisão do Tribunal Constitucional, como enquadra igualmente a redução estrutural da despesa pública no âmbito de um processo de reforma do Estado. Estamos, pois, numa verdadeira fase de transição. No curto prazo, é fundamental prosseguir a estratégia de cumprimento do memorando de entendimento, mas é igualmente fundamental avançar para uma estratégia de equilíbrio orçamental e de crescimento sustentável num horizonte temporal pós-troika assente em 3 dimensões estruturais: a modernização e redefinição das funções do Estado, a concretização de uma política fiscal, designadamente no âmbito da reforma do IRC, mais alinhada com os objetivos do crescimento e emprego, e a adoção de uma estratégia de investimento seletivo e produtivo, reforçando o papel do conhecimento, da inovação e do empreendedorismo na criação de valor económico e social, criando as condições de maior atração de investimento externo e privado e uma melhor coordenação do financiamento público. Reafirmamos, uma vez mais, o interesse em prosseguir este caminho num contexto de amplo diálogo político e social e exortamos todos os responsáveis políticos a demonstrar espírito de abertura e clareza nas opções e propostas
alternativas. Fico agora disponível para alguma questão que queiram colocar. Eu gostava de saber que tipo de críticas é que foram feitas lá dentro da reunião da Comissão Política quanto às medidas em si que o Primeiro-Ministro comunicou ao país na última sexta-feira e já agora quanto à postura que o CDS veio a público ter, nomeadamente a declaração do Dr. Paulo Portas, completamente divergente com algumas linhas de fundo da comunicação ao país do Primeiro-Ministro. Ou seja, como é que estão a ver essas divergências no seio da coligação? Bom, quanto ao PSD, à direção nacional do PSD, ela é solidária com a opção do Governo, como foi patente neste comunicado que acabei de ler. Temos noção que temos pela frente 3 opções e que é necessário fazer uma escolha. Nós temos uma meta orçamental para este ano de 5,5%, de 4% para o próximo ano e de 2,5% para 2015. Há uma opção que o PSD recusa, que é o de não cumprir estas metas. Há uma outra opção que também recusamos, que é o de cumprir estas metas através de um aumento de impostos. E há uma terceira opção, que é o de cumprir estas metas numa estratégia de cumprimento que tem vindo, aliás, a ser flexibilizada à luz da credibilidade que Portugal vai alcançando, através da redução da despesa, em especial da redefinição das funções do Estado. É essa estratégia de redução da despesa, como foi apresentada pelo Primeiro-Ministro na semana passada, que não só assegurará o cumprimento das metas orçamentais, como também permitirá que a prazo se possa reduzir a carga fiscal. E esta é uma matéria em relação à qual o PSD tem, de uma forma consistente, afirmado sempre o mesmo nos últimos 2 anos. Quanto à posição do CDS e à intervenção que o líder do CDS proferiu no último fim de semana. É normal e legítimo que nos governos de coligação os partidos possam afirmar alguma diferenciação e alguma autonomia. Isso existe em todos os países e também existe em Portugal. Isso é um exercício natural, normal e legítimo, em especial quando isso não coloca em causa as decisões do Governo. E foi precisamente o que aconteceu com a intervenção que o líder do CDS proferiu. É uma intervenção que demonstra uma disponibilidade e um interesse do CDS em explicitar as medidas do Governo. Isso é normal, é até desejável. Há discordância do CDS em relação a uma medida em concreto, contra uma taxação extra aos pensionistas. Bom, não existe nenhuma incongruência ou incompatibilidade entre aquilo que foi a decisão do Governo e que foi tornado público pelo Primeiro-Ministro e a afirmação que o líder do CDS faz. Aliás, o Primeiro-Ministro, na intervenção que faz, coloca essa taxa no plano de uma opção possível, mas desejavelmente substituída por medidas de redução da despesa no âmbito da reforma do Estado. E, portanto, existem todas as possibilidades para que essa taxa, se medidas de redução da despesa forem encontradas, poder ser minimizada ou mitigada. Foi precisamente nestes termos que o Primeiro-Ministro defendeu a proposta de reforma do Estado e de redução da despesa. De qualquer forma, embora este assunto possa ser de algum interesse para a comunicação social, acho também isso legítimo, da nossa parte queremos concentrar-nos no essencial. O essencial é, num quadro de estabilidade e de coesão do Governo, mobilizar os portugueses para aquilo que nos une. Aquilo que une o PSD, aquilo que une o CDS, e consideramos que é aquilo que é mesmo consensual no contexto nacional. Concluir um memorando de entendimento o mais depressa possível, regressar ao financiamento através do mercado, criar as bases para uma lógica de médio e de longo prazo de equilíbrio orçamental, de reformas estruturais e de investimento seletivo e produtivo. E nisso o Governo está naturalmente coeso e nisso o PSD e o CDS estão naturalmente empenhados em mobilizar os portugueses. Mas ainda lhe pergunto sobre isso, se os membros da Comissão Política Nacional ficaram incomodados
Ministros para a praça pública, e se não seria desejável que tivesse ficado no Conselho de Ministros. Pergunto se essa foi uma posição aqui dos membros da Comissão Política. Depois queria perguntar duas coisas. Sobre a hipótese, o Presidente da República admitiu convocar o Conselho de Estado. O PSD acha que é a altura de o fazer. Segunda questão, o Partido Socialista remeteu o Ministro Poiás Maduro e a proposta de um diálogo para sede parlamentar na Comissão de Economia e Finanças, onde propõe apresentar propostas. O PSD está disposto para aceitar estas propostas e passar a sede de negociação, digamos, para o outro lado, para o lado do Partido Socialista, como o PS propõe que aconteça em sede parlamentar? Bom, as três questões que coloca sobre o CDS e eventuais reações que nesta Comissão Política pudessem ter surgido sobre a declaração do líder do CDS, eu não tenho nada a acrescentar. O PSD considera natural a formulação pública de posição em relação a algumas matérias por parte dos partidos. Os partidos não desaparecem pela circunstância de existir um governo. Esta coligação não deu origem à fusão do PSD e do CDS. E é até desejável que os partidos possam estar disponíveis para apresentar publicamente as suas razões e a defesa das medidas do governo. Segunda questão, sobre a posição do Partido Socialista e os compromissos, este interesse que o PSD e o Governo têm manifestado de se promover um amplo consenso ou a possibilidade, pelo menos, de algum compromisso. Eu gostava de sublinhar a natureza e a necessidade desses compromissos para, de alguma forma, reafirmar o interesse do PSD nessas possibilidades. Há três razões que justificam a necessidade de alcançarmos alguns compromissos. Em primeiro lugar, a circunstância do equilíbrio orçamental não terminar com um memorando de entendimento. Nós teremos de ser capazes de, para lá do memorando de entendimento, prosseguirmos uma estratégia de consolidação, de equilíbrio, de responsabilidade orçamental. Basta verificar que o Tratado de Estabilidade da União Europeia aponta para um déficit estrutural de 0,5% e para uma regra de limitação da dívida pública a 60% do PIB. Logo, esta é uma matéria que não vai terminar com este governo. O equilíbrio orçamental justifica a possibilidade dos partidos, em especial aqueles que são do arco da governação, poderem dialogar e poderem assumir alguns compromissos de médio e de longo prazo. Há uma segunda razão que se relaciona com a natureza dos nossos problemas. Portugal tem outros problemas que vão para lá do déficit e da dívida. Problemas de natureza estrutural que nos devem orientar para um novo modelo de desenvolvimento e não apenas para um resgate. Ora, a superação desses problemas estruturais que estão connosco há muitos anos recomendam a capacidade de compromisso dos partidos na medida em que não devemos estar sistematicamente a mudar de opções políticas em matérias que são estruturais apenas porque há uma mudança de governo. Bom, a terceira razão é de que estamos num momento exigente em Portugal e num momento que é também exigente no contexto europeu. Portugal já passou por várias dificuldades nos seus 870 anos de história, mas é mais fácil ultrapassá-las quando estamos todos mobilizados e todos assumimos o nosso sentido de responsabilidade. E é neste contexto, por razões orçamentais, por razões de modelo de desenvolvimento e em virtude do momento ímpar que vivemos, que consideramos importante a promoção de todas as capacidades de diálogo e de compromisso que possam existir. Mas para isso acontecer há dois requisitos. Primeiro, tem de existir vontade de compromisso, espírito de compromisso. Não é possível celebrar um compromisso quando as duas partes não estão manifestamente empenhadas nesse espírito de compromisso e de abertura. E o segundo requisito é de que possam apresentar propostas alternativas, que se possa afirmar de uma forma clara as opções estratégicas. É muito difícil conciliar pontos de vista se de um lado existem propostas e do outro lado existem apenas proclamações. Eu espero, sinceramente, que este diálogo que o Governo tem desencadeado com o Partido Socialista, mas que também tem sido promovido e procurado pelo PSD e pelo CDS
no âmbito parlamentar, possa dar resultados. Os portugueses não entenderiam que, no meio da legislatura, num momento ímpar da nossa história, sabendo que existem reformas estruturais que devem ultrapassar uma legislatura, que o manicaísmo ou a lógica partidária prevalecesse perante o interesse nacional. Eu espero... Eu acho que não vale a pena andarmos à procura de pretextos para fugirmos à nossa responsabilidade. A possibilidade de realizar compromissos está ao alcance dos partidos e do Governo. O Governo desencadeou uma iniciativa de diálogo-governo com o Partido Socialista, mas esse diálogo também pode ser procurado no espaço parlamentar. O que é essencial é que o Partido Socialista possa dizer qual é a sua opção de consolidação orçamental. Cumprir ou não cumprir? Cumprir um memorando de entendimento ou abrir as portas a um segundo resgate que daria origem a um alívio temporário na austeridade, mas a austeridade durante mais tempo e a troika durante mais tempo. É importante saber qual é a opção do Partido Socialista no cumprimento dos objetivos. Mais impostos ou menos despesa? Sendo menos despesa pública, que é essa a nossa opção, onde quer realizar essa despesa? Porque nós não aceitamos uma perspectiva que é a perspectiva NIMBY, Not in my backyard, que é a ideia de que todos estão disponíveis para a redução da despesa, mas ninguém afirma, a não ser os partidos da maioria, precisamente quais são as áreas, os setores e as iniciativas que permitem reduzir essa despesa. Eu espero, naturalmente, que o Partido Socialista esteja à altura das suas responsabilidades, enquanto autor do memorando de entendimento, enquanto responsável pela circunstância a que Portugal chegou, mas também enquanto partido que tem e teve um papel importante na governação nas últimas décadas. Uma última questão. Quanto ao Conselho de Estado, eu não tenho nenhuma declaração, como imagina, em relação a essa matéria. Essa é uma prerrogativa do Sr. Presidente da República. Não quero preferir nenhuma declaração. Uma última questão. A questão que falta esclarecer, pelo menos é que hoje surgiram informações por parte do Secretário-Geral da UGT de que a medida da taxa sobre as pensões não vai avançar. A questão que se coloca é se isso é mesmo verdade, em nome desse compromisso se o pode dizer aqui, e se isso acontecer, se não significa que Paulo Portas acaba, ao dizer que não se pode ultrapassar uma fronteira, acaba por sair vitorioso porque a medida acaba por não avançar. Gostava de recuperar a declaração que o Primeiro-Ministro fez, na medida em que essa declaração acaba por dar a resposta a essa pergunta, mas a outras que me realizaram. O Primeiro-Ministro, na última sexta-feira, afirmou que o Governo precisaria de equacionar, sublinho, equacionar, a aplicação de uma contribuição de sustentabilidade às pensões, salvaguardando as mais baixas. No entanto, afirmava, queremos minimizar essa contribuição com a obtenção de poupanças setoriais viáveis. Quanto mais longe for a reforma do Estado, mais conseguiremos reduzir esta contribuição. Isto é, temos todos ao nosso alcance, Governo, mas também partidos que apoiam o Governo e partidos da oposição, parceiros sociais, de formular propostas que permitam comprovadamente reduzir a despesa pública de forma a mitigar ou eliminar a possibilidade dessa taxa. Mas a responsabilidade é também nossa. Nossa dos partidos, os partidos que apoiam o Governo, mas também nossa, todos aqueles que estão no espaço público enquanto responsáveis partidários, legisladores e parceiros sociais. O Primeiro-Ministro não poderia, e o Governo não poderia ter afirmado isto de uma forma tão clara e tão aberta. Em vez de fechar um programa dizendo este é o programa que enviamos para Bruxelas, para a Troika, e não admitimos nenhuma alteração, o Primeiro-Ministro fez uma coisa diversa, que foi dizer este programa não é vago, porque é precisamente por não ser vago que permitirá à Troika, ao Eurogrupo e ao Ecofin validar esta 7ª avaliação, pagar a tranche trimestral e fechar a decisão sobre o alongamento dos prazos de pagamento da dívida, mas em paralelo é possível substituir estas medidas por outras. É preferível esta opção do que uma opção que seria a de, enquanto não existisse um compromisso entre todos, não formular qualquer plano. Aliás,
eu espero que o Partido Socialista, uma vez que estamos a fazer praticamente tudo o que o Partido Socialista pretende, agora não deixe de, como se costuma dizer, vir a jogo. Há algum tempo atrás, o Partido Socialista, quando foi convidado para o debate sobre a reforma do Estado, disse: o Governo tem a responsabilidade de formular as suas propostas, nós não discutimos em cima de princípios, queremos propostas. Bom, o Governo fez a vontade ao Partido Socialista. Podendo, eu até esperaria que o Partido Socialista tivesse participado desde o início neste processo, mas uma vez que inviabilizou essa hipótese, o Governo avançou com o desenho de propostas de redução da despesa no quadro de uma reforma do Estado e agora, tendo feito a vontade ao Partido Socialista de dizer claramente qual é a opção do Governo, compete ao Partido Socialista também estar à altura das suas responsabilidades, dizendo, medida por medida, se concorda ou não concorda, se pretende substituir essa medida por outra e já agora dizer qual é a medida e qual é o montante financeiro de redução da despesa. Sendo certo que da parte do Governo e dos partidos que apoiam o Governo, o cumprimento das medidas de consolidação orçamental deve ser realizado no quadro de uma redução da despesa, uma vez que o Estado pesa hoje praticamente 50% do PIB e não através do aumento de impostos. Muito obrigado.